quanto mais eu vivo, mais eu entendo que o divino, ele tem caminhos que a mente humana não consegue explicar, que a mente humana não consegue entender, né? O divino, ele nos presenteia diariamente com um desdobramento perfeito. Mesmo que a gente precise passar por situações difíceis, momentos difíceis, o plano continua sendo perfeito. E a gente precisa ter a certeza e a confiança de que o divino está no nosso time, né? Joga do nosso lado, torce por você, né? Tudo acontece a seu favor. E as coisas não acontecem para você, né? As coisas acontecem para servir a sua evolução, né? São como presentes dados a cada um. E por isso que o seu lugar é tão especial no planeta, né? O seu lugar é só seu, é o único. Você recebe o que você precisa em determinado momento da sua vida. E isso não tem a ver com coisas boas, coisas ruins, e sim com experiências que te ajudam a evoluir. Experiências que te ajudam a você ir fundo dentro do teu ser. Quando a gente começa a entender que todos os caminhos, na verdade, nos levam para dentro, né? E que se olhando as situações com os olhos da alma, a gente consegue ainda assim enxergar a beleza da vida, tudo fica muito mais fácil. A vida flui de uma maneira muito mais harmônica. A gente sai desse lugar de ficar brigando pelas circunstâncias e pelos acontecimentos e começa a entender que cada experiência serve à nossa existência, né? Serve à nossa caminhada enquanto almas dentro de corpos, né? Vivendo uma grande experiência. E só me lembro da voz da minha mãe dizendo: Marina, não leve a vida tão a sério. E isso é tão real, sabe? Quando a gente consegue tirar um pouco o peso, né? Que na verdade esse peso surge com os nossos pensamentos e a gente se identifica com esses pensamentos. Então, de repente, você começa a acreditar em tudo que você pensa e os seus pensamentos criam a sua realidade. E os nossos pensamentos aumentam muito os nossos problemas, né? Assim, a situação, ela simplesmente é. Mas se a sua mente diz que a situação é ruim, você acredita que a situação é ruim, tudo fica ruim, né? Se a sua mente diz que a situação é boa e você acredita que essa situação realmente é boa, tudo fica bom. Então, tudo é o que você acredita. Tudo é a maneira como você decide enxergar, né? Através de um pensamento. E é por isso que eu sempre digo, invista em novos pensamentos, né? Observe quais são as suas crenças limitantes, aquelas crenças que dizem que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você está sofrendo muito, que não tem uma saída. E justamente porque existem esses pensamentos e você acredita neles, que essa se torna a sua realidade. Mas se você pode substituir, né, esse pensamento, várias vezes eu penso, nossa, mas isso é tão difícil. E na mesma hora eu penso, não, isso é fácil. Porque a nossa mente, ela é automaticamente tendenciosa para o negativo. Ontem mesmo, eu estava em um lugar e eu estava observando o quanto o assunto do lugar eram os desastres, os piores acontecimentos do jornal. Tudo que tinha, assim, de mais negativo que podia ter acontecido naquele dia estava sendo falado entre aquelas pessoas. Sobre morte, sobre matar, sobre morrer, sobre acidente. E eu pensei, gente, como isso é uma tendência. Como o sofrimento também é alimento e que muitas vezes a gente nem percebe, né? Tanto é que notícia ruim chega muito rápido, né? Notícia boa, coisa que alimenta o coração, que faz feliz, que faz a gente ver o lado bom da vida, é esquecido, porque a nossa mente tende para o negativo, tende para o que é ruim, tende para a parte que choca, né? E o que choca a nossa mente é o que é ruim, é o que é negativo. E quando a gente começa a observar isso, né, a gente fala, caramba, claro que dessa maneira fica difícil de enxergar o lado bom da vida. É claro, e não é que o lado bom da vida não exista. A gente que está tendendo a enxergar só o que é ruim. E isso é uma mudança que a gente faz de dentro para fora, né? A gente precisa começar a trazer
assuntos bons, compartilhar coisas boas, falar para quem a gente ama o quanto que a gente ama, vibrar nessa linha do amor. Porque é nessa brecha que a gente começa a dar o real, as belezas que são simples, né? Não é que a gente precisa ficar esperando por um grande milagre para começar a enxergar a beleza na vida. Milagre é todo dia, beleza é todo dia. É acordar e ter uma página em branco pra gente fazer o que a gente quiser. É entender que os nossos pensamentos são lugares e que a gente que escolhe onde a gente quer estar.